ritual destinado a despertar a todos os filhos de Deus no tempo atual. Estamos na meia-noite da história do mundo. Fique atentos para as mensagens que tu ouvirás. Segure sua Bíblia e nela conferirás. Daqui para frente, muitas coisas saberás. Estamos no despontar de um novo dia. De acordo com Isaías 60, versículo 2, as trevas iam cobrir a terra e a escuridão os povos. A meia-noite é a hora de maiores trevas. É a hora em que os maus elementos aproveitam-se para aprontar. Nós vivemos na meia-noite da história da humanidade. Os acontecimentos ocorrem em ordem sucessiva. São poucas as pessoas que realmente andam na luz. As religiões têm contribuído para que as trevas dominem a terra. As tradições dos homens têm corrompido a grande massa da humanidade. A nudez está exposta publicamente em toda parte. A exploração, especialmente por parte dos ministros religiosos. Deus não está dormindo para não ver tudo o que os mortais falíveis humanos estão fazendo nesta terra. Os registros divinos darão conta de tudo o que se passa nesta terra. Portanto, fiquem atentos nas mensagens a seguir. Olá, ouvinte! Nós estamos iniciando aqui uma série de mensagens que tem como tema graves mensagens para esses últimos dias. São mensagens sérias, porque hoje nós vemos claramente em que as pessoas precisam de ouvir coisa séria. Hoje nós vamos falar a respeito a única igreja que foi aprovada pelo céu quando recebeu o derramamento do Espírito Santo lá em Pentecostes. Quem foi o seu fundador? Em que ano ela foi fundada? Qual era o nome dessa igreja? O que a igreja seguia? Era uma placa? Era uma igreja fulana de tal? Ou o que a igreja seguia? Portanto, são perguntas, são temas, assuntos que serão respondidos com a Bíblia Sagrada. Hoje nós vemos um grande número de igrejas que vêm surgindo, são milhares, segundo dizem, já passam de 60 mil igrejas denominacionais, cada uma com a sua doutrina específica, com um nome diferente uma da outra. Portanto, queremos deixar bem claro quem foi o fundador da verdadeira igreja, qual que é a verdadeira igreja, qual que era o nome, se é que ela tinha nome, qual que era o nome, e como vivia os seus líderes. Será que eles viviam cobrando dízimo e ofertas do povo? Então note bem, o primeiro texto que nós queremos considerar aqui é o texto de Mateus, que é um dos textos em que milhões de pessoas têm se valido dele para defender uma filosofia errônea. De acordo com o texto de Mateus, capítulo 16, que é o texto que um grande número de religiosos tem usado para defender as suas filosofias errôneas. Vamos ler esse texto para ver se é exatamente como eles falam. Mateus, capítulo 16, versículo 18. Jesus Cristo disse a Pedro da seguinte forma: pois também eu te digo, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha
congregação, ou a minha igreja, dependendo da tradução bíblica. E as portas do Hades, ou as portas do inferno, não prevalecerão contra ela. E ainda mais, e eu te darei, no versículo 19, eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Até aqui, certas pessoas menos esclarecidas, pessoas negligentes, dizem que aqui Pedro está sendo usado por Cristo para ser o primeiro Papa da Igreja Católica Romana. Isto fica bem claro que é uma mentira muito grande, porque aqui não está falando nada de Igreja Católica Romana. Primeiro, Cristo jamais ia fundar uma igreja idolátrica como a Igreja Católica Romana, que até matou os santos do Altíssimo. A história universal dá conta que ela mandou matar milhões de pessoas que não concordaram com as suas apostasias. E além do mais, Jesus foi condenado por um tribunal romano. Se ele tivesse fundado a igreja de Roma, como é que ele ia ser perseguido pelos romanos? Ou condenado pelos romanos? Portanto, além do mais, Jesus era judeu. Jamais ele ia usar o seu valioso apóstolo para ser líder, o chefe, o cabeça dessa grande igreja, essa igreja idolátrica, que só tem feito desgraça na terra. Portanto, a igreja verdadeira, a igreja que foi aprovada pelos céus, que é o que nós estamos falando, quem fundou essa igreja foi o próprio Cristo, conforme nós vemos aqui. Quando Cristo foi batizado por João Batista, lá no Rio Jordão, dali para frente ele começou a reunir os primeiros componentes desta igreja, da sua igreja. Portanto, para alguns que pensam que igreja é um prédio, é um edifício de 4 paredes, Cristo não fundou igreja nenhuma, porque igreja para eles é esses edifícios aí de janelinha redonda, né, com uma cruzinha lá em cima. A hipocrisia religiosa é tão grande que as pessoas chegaram ao ponto de pensar dessa forma. Alguns menos esclarecidos, né, pessoas incautas, dizem que Cristo não formou igreja nenhuma. Se Cristo não formou igreja nenhuma, quem que eram os apóstolos e os discípulos que ele reuniu lá no primeiro século? Lá no ano 33 aproximadamente, foi que teve início a igreja que Cristo formou. Claro que ele foi batizado com 29 anos, segundo a Bíblia, e a partir do seu batismo ele começou a reunir, convidar as pessoas para lhe acompanhar, seguir na sua obra. Pedro foi um dos primeiros escolhidos, mas não foi só Pedro que recebeu a chave. Quem tinha poder de ligar e desligar a pessoa na congregação não era só Pedro. Então veja bem, que essa história é uma história muito mal contada. Então veja bem, a igreja que foi aprovada pelos céus é aquela que Cristo formou lá no primeiro século. Lá aproximadamente do ano 33 a 34, porque a prova está bem clara que ela foi aprovada pelos céus, porque foi a única que recebeu de verdade o derramamento do Espírito Santo lá em Pentecostes. Foi aprovado pelo céu. Portanto, não havia nenhuma necessidade de surgir essas milhares de igrejas que surgiram depois. Isto aí é uma afronta aos céus, é uma afronta ao trabalho de Cristo, é um desprezo ao sangue que Cristo derramou pelos pecadores. É fazer vão aquele trabalho que Cristo fez lá no primeiro século, formando a sua igreja. Portanto, veja bem aqui, o texto que nós vamos ler para provar que não era só os apóstolos, Pedro, que tinha o poder de ligar e desligar as pessoas da igreja. Além disso, a igreja era comparada como um edifício que, nas colunas, Cristo é a principal pedra, pedra angular ou pedra de esquina. E no alicerce, Pedro e os demais apóstolos foram comparados como
fundamentos ou pedras de alicerce. É claro, está lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 14. Os apóstolos são comparados como 12 pedras fundamentais. Pedro era uma pedra, os demais também eram. Cristo, a principal pedra do ângulo. E no teto desse grande edifício que Deus constrói, não o homem, está o próprio Deus, Criador do céu e da terra. Portanto, e além do mais, aqui no livro de 2 Pedro, aqui no livro de 1 Pedro, mostra que aquelas pessoas que se enquadrarem dentro do plano divino, na igreja primitiva, elas são comparadas como pedrinhas. Por quê? Elas ficam nas paredes desse grande edifício que Deus constrói, não homem. Logo em seguida, nós queremos deixar claro esse texto aqui. Portanto, primeiramente, nós queremos considerar o texto de João, o Evangelho de João, capítulo 20 do Evangelho de João. Veja aqui o que declara aqui no Evangelho de João. O capítulo 20, versículo 23. Veja bem aqui o que o próprio Cristo disse a respeito dos outros apóstolos, a respeito dos outros. Não foi apenas Pedro que recebeu a chave, não foi apenas Pedro que recebeu a chave do reino, ou foi comparado como pedra. Não foi apenas Pedro que tinha poder para perdoar, até mesmo para perdoar pecado, para ligar e desligar as pessoas da congregação ou da igreja. Então veja, capítulo 20 de João, do Evangelho de João, versículo 23, declara, aqueles a quem perdoardes os pecados. Cristo está falando aqui, não é com Pedro apenas, não, falando com todos os apóstolos, aqueles a quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. E aqueles a quem retiveres os pecados, lhes serão retidos. Portanto, essa história de falar que Pedro era o que está com a chave da porta do céu, que ele foi o primeiro Papa e que ele que Cristo deu a chave apenas para ele, isso é uma mentira muito grande. Portanto, essa é uma história mal contada dos líderes religiosos para enganar as pessoas menos esclarecidas. Portanto, veja ainda aqui no livro de Efésios, o livro de Efésios também, veja bem, declara a respeito da igreja, a igreja verdadeira, ou a igreja que foi aprovada pelos céus. No capítulo 2, versículo 21, versículo 20 em diante, declara, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Veja bem, fundamento quer dizer, quem fica no fundamento de uma obra lá, no alicerce, são as pedras fundamentais. Quem está na coluna no caso espiritualmente falando, que a igreja é o próprio Cristo. Na coluna tem, todo edifício existe as colunas com concreto, que tem que ser muito forte para segurar o edifício. Portanto, nesse edifício que Deus constrói e não o homem, Pedro e os demais apóstolos foram colocados como 12 pedras fundamentais, igual está em Apocalipse capítulo 21, versículo 14. Portanto, continua falando aqui no capítulo 2 de Efésios, versículo 21 em diante, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados como morada de Deus em Espírito. Portanto, ainda mais aqui no capítulo 18 do próprio livro de Mateus, que nós estávamos lendo, veja ainda mais o que Cristo diz aqui para os demais apóstolos. Capítulo 18, veja bem, capítulo 18, aqui no livro de Mateus, ainda fala a respeito
dos apóstolos, ou da igreja, capítulo 18, versículo 18 em diante, declara, Cristo falando, em verdade vos digo, que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Aqui Cristo está falando, não é apenas com Pedro, Cristo está falando com todos os demais apóstolos, porque eles foram os primeiros escolhidos. Nós, tudo que nós temos que ensinar e saber em relação à salvação eterna, nós temos que aprender primeiro dos apóstolos, porque os apóstolos aprenderam de Cristo. Portanto, eles foram comparados como 12 pedras fundamentais. E a pedra do ângulo, ou a pedra de esquina, que está nesse edifício que Deus constrói e não homem, essa pedra, a Bíblia diz que é o próprio Cristo. Então veja bem, se alguém duvida, então veja bem, aqui no livro de Atos dos Apóstolos, tem tantos religiosos que senta no banco lá, na chamada de igreja, né? Senta lá e fica só ouvindo o pastor pregar, o fulano falar. Não confere nada com a Bíblia. Não faz os seus esforços para descobrir a verdade, como a Bíblia diz, que temos que cavar fundo. A verdade, para se descobrir, tem que cavar fundo. O caminho que conduz à vida eterna é um caminho estreito, que são poucos que andarão nele. Mas hoje as grandes multidões querem uma religião fácil. Por isso, eles acham que apenas pagando o dízimo para o homem ficar numa boa lá, eles já estão salvos. E com isso, um cego está assim guiando os outros cegos. Porque o primeiro cego é aquele que trabalha, forma a igreja, cuida de igreja só para ganhar dinheiro. É o primeiro cego. Por quê? Por que é o primeiro cego? Porque ele não sabe que a qualquer hora ele vai morrer, porque ninguém vai ficar eternamente aqui, e o seu dinheiro vai tudo para outros, ou para nada, vai servir para nada, porque o dia que Deus mandar uma grande catástrofe nesse mundo que não está longe, dinheiro, riqueza, casa, bens, materiais, carro, tudo vai perecer. Ninguém vai levar nada disso para a eternidade. Então veja bem, o capítulo 4 de Atos, veja o que declara aqui, para que você descubra a verdade tão clara como está na Bíblia. Capítulo 4, versículo 11, declara o seguinte, a respeito de Cristo agora, não é a respeito de Pedro não, e eis que ele é a pedra que foi rejeitada por vós edificadores, o qual foi posta por esquina. Cristo é a pedra que foi rejeitada pelos edificadores, isso é, pelos formadores de religiões. Por quê que ele foi rejeitado? Por quê? Foi rejeitado porque ele já tinha formado a sua igreja lá no primeiro século e eles inventaram outra depois que os apóstolos morreram. E hoje tem aí milhares de igrejas. Cada um diz que a dele é que é a certa. Cada um pegou um pedacinho da Bíblia para colocar numa moldura para servir de isca, para enganar as pessoas. Portanto, esta é uma obra maléfica que vai levar bilhões de pessoas para a desgraça da perdição, como levou lá no passado milhares e milhares de pessoas no tempo de Noé, quando as águas do dilúvio caiu sobre a terra e Deus matou, eliminou todas aquelas pessoas, seres viventes da terra, deixando apenas Noé com a sua família. Então veja bem, no versículo 12, declara, do capítulo 4 de Atos, ainda, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome foi dado pelo qual devemos ser salvos. No entanto, hoje tem tantos enganadores que acham que para ser salvo tem que ser da Testemunha de Jeová. Para ser salvo tem que ser da Igreja Adventista. Tem que ser daquela outra igreja. Cada um inventa uma igreja e acha que o camarada para ser salvo tem que ser da igreja dele. Aí uma das igrejas que surgiu muito recente foi a Igreja Deus e Amor, que surgiu no ano 1963. Os seus adeptos declaram que as pessoas que não passam para aquela igreja não vai se salvar. Isso é uma mentira muito grande. Isso é uma obra dos anticristos. Isso é uma tapeação. Isso é um enredo. Isso é uma obra dos embusteiros. Por quê? Porque Cristo
já tinha formado a sua igreja lá no primeiro século. Além do mais, veja bem, como é que era o nome da igreja que Cristo formou? E hoje cada um inventa um nome diferente só para dividir as pessoas, né? A verdade é que o único nome que Cristo chamou os seus seguidores, que é a igreja não é um prédio, igreja são pessoas. Veja bem, para ficar mais claro, para aquelas pessoas, né, incautas aí, que tem milhares de pessoas ignorantes, que pensam que Cristo não construiu igreja, não formou igreja, porque ele não construiu um templo. Então veja bem, em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 3, declara que a igreja saiu acompanhando os apóstolos em determinado lugar. Se a igreja fosse um prédio, como é que a igreja ia sair acompanhando os apóstolos? Então, fique atento para que as pessoas não te enganem. Portanto, veja o que Cristo disse a respeito do nome da sua igreja. Ou nome da sua igreja, quer dizer, nome das pessoas que lhe seguissem. É o nome da igreja dele, claro. Então, veja bem. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31, Cristo diz, primeiramente aos judeus que foram os primeiros convidados para segui-lo. Então ele diz, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade vos libertará. Então a pessoa teria que ser, o nome da igreja de Cristo, é discípulos. Que uma mulher, por exemplo, é chamada discípula. Está lá no capítulo 11 de Atos dos Apóstolos, capítulo versículo 36, está lá declarando, havia uma discípula chamada Tabita, que traduzido quer dizer Doca, mas era uma discípula. No trabalho dos apóstolos, o Ato dos Apóstolos, o trabalho deles, que nós vemos no livro chamado Ato dos Apóstolos, nós encontramos em nenhum lugar que eles formassem adventista, católico, batista, não sei o que lá, ou membro de alguma dessas igrejas, não. Sempre eles trabalhavam para trazer os discípulos, para achar discípulos para Cristo, para angariar ou para atrair discípulos para nosso Senhor Jesus Cristo. No capítulo 6 de Atos dos Apóstolos está claramente, no versículo 7 do capítulo 6 também de Atos dos Apóstolos, está claramente, aumentando o número dos discípulos, aumentava muito o número dos discípulos. Leia o livro de Atos dos Apóstolos, vocês vão encontrar em muitos lugares que os apóstolos, o que eles faziam era discípulo para nosso Senhor Jesus Cristo. Nunca que eles formavam adventista, católico, muito menos, batista, presbiteriano ou congregação cristã no Brasil, nada disso. Essas igrejas surgiram todas depois que os apóstolos morreram, para afrontar os céus, para afrontar a obra que Deus criou por meio de Cristo. É uma afronta que esses homens fizeram só para desgraçar a terra. É claro que pegaram um pedacinho da Bíblia, né, para servir de isca, né? E com isso as pessoas imprudentes, incautas, ficam bitolados, correndo para lá e para cá. Alguns ignorantes chegam ao ponto de chegar numa cidade estranha, procurar a tua igreja pela placa. Eu mesmo conheço um coitado que estava numa cidade, ele mesmo me contou, estava procurando a igreja dele e ver se encontrava, que ele é adventista do sétimo dia, mas ele me disse que viu uma placa lá escrito Igreja Adventista do sétimo dia e entrou nela. Mas quando ele descobriu, ele estava na Igreja da Reforma, Adventista do sétimo dia, o movimento de reforma. O resultado, que dobraram ele e ele terminou ficando lá. Portanto, as pessoas imprudentes que não conhecem a verdade divina é que fazem esse tipo de coisa, anda procurando a sua igreja pela placa, pelo nome. Cristo jamais colocou nome ou autorizou os apóstolos a colocar letreiro ou placa na frente do local da reunião, porque isso só serve para dividir as pessoas. Portanto, a igreja verdadeira, a igreja primitiva, quem formou foi o próprio Cristo, não foi nenhum homem, não. Foi o próprio Cristo. E a igreja que ele formou não é a igreja católica romana, não. Primeiro porque jamais Cristo ia formar uma igreja idolátrica, trabalhar para Roma. A igreja romana surgiu a partir do ano 321, quando o imperador Constantino, fingiu de convertido, passou para a igreja apostólica e obrigou os cristãos
a praticar as apostasias de Roma, e aí depois apareceu a Igreja Católica Romana. A partir do ano 321, então foi colocada a missa no lugar do culto, a reza também no lugar do culto, no lugar das orações, foi colocada a palavra reza, e no lugar do culto a missa, a adoração das imagens, a guarda do domingo, a doutrina do inferno e fogo, o ensino da imortalidade da alma, a adoração, a comemoração de várias datas pagãs, tais como 25 de dezembro, Natal de Cristo. Mentira muito grande, porque Cristo não nasceu no inverno e nem pediu ninguém para comemorar a data do seu nascimento, sim o dia da sua morte. Portanto, a religião, o que tem feito é só desgraça na terra, para levar milhões de pessoas para a perdição eterna. Portanto, a igreja verdadeira não é nenhuma dessas 60 mil que, segundo dizem, surgiram depois da morte dos apóstolos. Não é nenhuma dessas que usam querer interpretar a Bíblia. Nenhum homem tem o direito de interpretar a Bíblia, pois aqui mesmo está no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19, mostra que a Escritura não é de particular interpretação. Nenhum homem tem o direito de interpretar esse livro. Por quê? Porque ela mesma interpreta. Você lê aqui, a resposta está lá no outro capítulo. Tem nada de homem querer interpretar a palavra de Deus, que Deus não autorizou isso. Portanto, a igreja, quem foi que formou? Cristo. Quando? Que data? Lá no primeiro século. Isso é, já está com... nós estamos já passando do século XX, né? Nós estamos passando do século XX. Portanto, a igreja verdadeira foi formada lá no primeiro século. Quem foi que formou? O próprio Cristo. E como era chamada os componentes do nome da sua igreja, como é que era? Discípulo ou discípulo, a igreja dos discípulos apenas. Nada de católico, batista, metodista, adventista, nada disso. Portanto, o que os membros da igreja seguiam? Será que eles seguiam uma igreja? Igual muitos falam que seguem uma igreja, a igreja fulana, a igreja ciclana. Então veja a declaração que está no livro de Isaías, capítulo 35, versículo 8 e 9. Declara que haveria um alto caminho que se chama caminho santo. Os imundos não passariam por esse caminho, mas seria para os caminhantes. E esse caminho, quem que é? João 14, versículo 6. Cristo falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Portanto, a igreja primitiva, os discípulos de Cristo, que eram os componentes da igreja de Cristo, seguiam um caminho. E esse caminho é o próprio Cristo. O apóstolo Paulo, de acordo com o que está escrito em Atos, capítulo 24, versículo 14, ele declarou, confesso-te isto, que conforme aquele caminho que ele chama de seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em tudo que está escrito na lei e nos ensinos dos profetas. Então note bem que a fé do apóstolo Paulo era totalmente diferente da fé dos religiosos de hoje, que seguem uma igreja e que defendem também a doutrina de uma igreja. Então note bem, Paulo seguia o caminho que ele antes perseguia, quando chamava Saulo. Mas depois que converteu, ele passou a seguir o caminho que o povo chamava da seita dos nazarenos, os que chamavam, os inimigos de Jesus, falava que o caminho, a doutrina ou a igreja dos cristãos primitivos era uma seita do Nazareno Jesus Cristo. Porém, os seguidores seguiam um caminho, Paulo também seguia esse caminho e acreditavam na lei. Hoje os religiosos não seguem esse caminho, seguem uma igreja e também a maioria nem na lei de Deus acreditam. Portanto, muitos estão aí falando mal da lei de Deus, trabalhando contra os céus, mas eles não vão ficar impunes, porque Deus não dorme e nem tosqueneja. Portanto, seguia um caminho. Como é que os líderes da igreja primitiva viviam? Será que eles viviam de cobrar dízimo e oferta do povo para viver numa boa? Como muitos hoje estão fazendo? Será? Então veja bem, a declaração de 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 9 em diante, veja que como é que vivia os líderes da igreja primitiva, os que foram escolhidos por Cristo, 12 pedras primeiro, 12 apóstolos, né?
os primeiros escolhidos que foram colocados no alicerce dessa grande obra de salvação que Deus constrói no homem, estão no fundamento dessa verdade que nós temos que compreender para entrar no reino do céu. Então veja bem, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 9, declara como é que viviam os apóstolos. Veja bem, versículo 9 do capítulo 4, 1 Coríntios. Paulo disse, porque eu tenho para mim que Deus a nós, os apóstolos, nos pôs por últimos como condenados à morte, pois somos feito espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes, vós ilustres e nós vis. Até a presente hora sofremos fome, sede, estamos nus e recebemos bofetadas. Não temos posada certa e nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Vejam bem como é que viviam os líderes da igreja primitiva. Muito diferente dos líderes dessas igrejas de hoje, que estão numa boa à custa do dinheiro do povo, e muitos menos esclarecidos, muitas pessoas incautas, ainda está apoiando essa máfia. Então veja bem, no versículo 12, Paulo diz, nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos, somos blasfemados e rogamos, somos até a presente hora de ser, temos chegado a ser considerados como lixo desse mundo, como escória de todos. Veja bem, essa era a maneira em que viam os primitivos líderes da igreja de Deus. Por quê? Porque Cristo sofreu muito para nos dar a oportunidade da salvação. E os seguidores dele também. E ele diz, todo aquele que piamente quiser viver em Cristo vai sofrer. Mas essas pessoas que hoje estão apenas numa boa custa da religião, só procurando iludir e tapear, eles estão vivendo provisoriamente numa boa, claro, mas vai chegar o dia que Deus vai chamá-los às contas e eles não vão escapar das mãos desse Deus que não dorme nem tosqueneja e não deixou impune nem os anjos que pecaram, muito menos deixará impune esses embusteiros que estão hoje tapeando a humanidade com as suas religiões que eles mesmos inventaram. Portanto, esta era a forma em que viviam os primitivos cristãos. Paulo trabalhava de que o apóstolo Paulo trabalhava? Veja bem, no capítulo 18 de Atos dos Apóstolos, nos mostra que o apóstolo Paulo, quando ia fazer uma viagem missionária para longe, a primeira coisa que ele fazia quando chegava lá, é arrumar um serviço para trabalhar, para não viver a custa da igreja. Apesar que ele tinha esse direito. Como discípulo de Cristo, ele tinha esse direito, porque ele não trabalhava para a sua igreja, não. Trabalhava para Cristo. Não é igual esse de hoje que trabalha para as suas igrejas só. Então ele tinha esse direito, mas não se valeram desse direito para que outras pessoas não fizessem comércio da obra de Deus. Mas nem por isso os grandes números de anticristos, religiosos, enganadores, não deixaram de usar a Bíblia para enganar a humanidade. E continua essa massa aí, cada dia surge uma nova igreja. Então veja bem, no capítulo 18 de Atos dos Apóstolos, versículo 1 a 3, declara que o apóstolo Paulo, quando ia fazer um trabalho missionário, a primeira coisa que ele arrumava lá era um serviço para trabalhar. Então veja bem, apesar de Paulo ser um homem estudado, né, muito mais, talvez, muito mais conhecimento do que esse seminarista de hoje, claro, muito mais conhecimento. Apesar de tudo isso, ele ser também de família nobre, né? E que depois foi obrigado a enfrentar aquela vida dificultosa. E ele foi obrigado, naquelas regiões distantes que tinha, que numa época que a tecnologia não é como hoje, que tem muitos empregos de várias formas, muitos lugares, mas naquela época ele foi obrigado a trabalhar de carpinteiro. Aquela carpintaria grosseira em que fabricava uma tenda, quer dizer, uma casa improvisada.
E depois o camarada morava ali, de repente ele desmanchava, colocava no outro lugar. E Paulo então era carpinteiro, daquele tipo de carpintaria grosseiro, para não fazer vão o Evangelho de Cristo, para não ser pesado ou dar mau exemplo, para que ninguém lhe considerasse como alguém que estivesse aproveitando das coisas materiais e seguindo, ensinando uma religião só por causa do dinheiro do povo. Então declara que Paulo, a declaração declara o seguinte aqui, olha, capítulo 18, versículo 1 de Atos, declara, depois disso partiu Paulo de Atenas, chegou a Corinto, e achando um certo judeu por nome de Áquila, natural do ponto que havia muito tinha vindo da Itália, e Cristo, sua mulher, porque pois Cláudio tinha mandado que todo judeu saísse de Roma, e se ajuntou com eles. E como era do mesmo ofício, ficou com eles, e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tenda. Paulo era carpinteiro, trabalhava fazer tenda. Agora no sábado, veja bem, todos os sábados disputava na sinagoga e convencia judeus e gregos. Então, note bem, o sábado, como era um dia que não era dia de trabalhar, era um dia do Senhor, como a Bíblia diz, é o dia que o Senhor tem que estar disponível para fazer um trabalho para Deus. Então ele aproveitou esse dia para pregar, não só para o judeu, mas também para os gentios. Que alguns ignorantes falam que Paulo pregava naquele tempo para o judeu, porque o judeu no sábado não trabalhava, mas aqui está falando que era o gentil também. Portanto, o sábado, aqueles gentios que estavam lá, os gregos que estavam lá também disponíveis, geralmente era a pessoa de Samaria, o samaritano, apesar de ser considerado gentil, mas eram também judeus porque nasceram na terra de Samaria, apesar de ter sido de famílias pagãs que o rei da Síria tinha colocado lá na Samaria. Mas os primeiros gentios a se converter foram os samaritanos. Portanto, os samaritanos que são a próxima do judeu, eles também sabiam que o sábado é o dia que não se deve trabalhar, pegavam o hábito do próprio judeu. Portanto, aqui está, a Bíblia declara que, além de dúvida, que o sábado é o dia do Senhor, e Paulo estava disponível nesse dia para pregar o Evangelho. Ninguém encontrava ele trabalhando. Então note bem, quem fundou a igreja verdadeira? Foi Cristo. A igreja foi aprovada pelos céus. Foi aprovada porque o Espírito Santo foi derramado sobre ela lá em Pentecostes. Que ano? Ano 33, primeiro século. Claro. E depois, o nome da igreja? Discípulo, ou discípula, nada mais. E o que é que ele seguia? Seguia um caminho. Um caminho que se chama o quê? Caminho santo. Cristo, quando apareceu para Paulo, quando Saulo de Tarso, quando ele era um perseguidor, Saulo falou, quem és tu, Senhor? Cristo falou, eu sou Jesus a quem tu persegues. E Paulo falou, eu persegui esse caminho. Falou lá para o rei Agripa, falou lá, eu persegui esse caminho até a morte. Portanto, nós temos muitos textos na Bíblia que provam que os cristãos primitivos seguiam um caminho. Portanto, as igrejas desse tempo é uma máfia. As pessoas que querem permanecer na igreja primitiva, a única coisa que elas devem fazer primeiramente, fazer o que Jesus disse, está em Mateus 18, versículo 20. Ele disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Mas não se deve colocar uma placa na frente com o nome de igreja fulano e tal, porque isso aí já joga a norma de Cristo por terra, porque isso só serve para dividir a humanidade. Cristo falou apenas isso, onde tiver 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome. É claro, para estar reunido no nome de Cristo tem que ter respeito, tem que ter ordem. É claro que essas igrejas que fazem forró, que envolvem na política, fazem forró, política, carnaval, tudo quanto é bagunça no nome de Cristo, eles, se tiver 2 ou 3 reunidos, ou 1000, nenhum deles está reunido em nome de Cristo. Portanto, fique atento para que vocês conheçam a verdade como está na Bíblia. Nós estamos aqui para deixar o povo bem claro. Portanto, se alguém não gostar dessa mensagem, que não goste, eu não estou aqui para agradar pessoas humanas. Portanto, aguardem na próxima mensagem. Nós iremos falar a respeito dos dízimos e as ofertas do Senhor Deus. Para quem que ele deu? Só para vocês verem que a igreja desse tempo é uma farsa, é uma mentira, é um engodo, é uma tapeação, é uma desgraça que vai levar milhões ou bilhões
para a perdição eterna. Muito obrigado.